Bom dia, bom dia, bom dia. Começou o melhor dia das nossas vidas, então já vamos agradecendo aí pelas coisas boas que a gente tem, pelo dia maravilhoso que está iniciando. Já agradeceu ao Senhor por conta que você tem o dom de acordar mais um dia, teve o dom aí de acordar mais um dia, de agradecer, de viver coisas novas e que dessa forma que a gente tem que viver, sempre buscando mais e mais do Senhor. Fechou? Então hoje a gente ia falar algo sobre dinheiro, mas tem algo melhor preparado para você, porque aqui quem manda é o Senhor. Então a gente vai estar fazendo hoje a leitura de Provérbios 8. Isso mesmo. Então a gente vai estar aqui aprendendo Provérbios 8, que é uma coisa maravilhosa. Vamos botar um somzinho aqui pra gente ficar no clima. E já vai contando aí, já vai enviando pras pessoas, porque já deu certo. Isso aí. Então, hoje a gente vai ler um pouco sobre Provérbios 8. Provérbios 8 é um livro de Salomão. Salomão é o rapaz mais sábio que pisou na terra depois de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que Salomão, ele pediu algo ao Senhor quando estava no início da sua jornada, e o Senhor deu. E quando o Senhor deu esse pedido, realizou esse pedido dele, foi onde tudo começou a mudar. De fato, tudo começou a mudar, começou a fazer acontecer coisas que ele não estava preparado, porque ele achou que só aconteceria outras coisas, né? Então, deixa eu começar a ler para vocês Provérbios 1 a 8. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está nos altos dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois eu digo essas coisas, tudo que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Olha que detalhe, ele já começa assim: escutem, não ouça. Às vezes a gente ouve por aqui e sai por aqui, mas eles escutem a sabedoria falando. A sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. Por que você não está entendendo algo? Por que nós não entendemos algo? Porque simplesmente, muitas vezes a gente para assim e fala: a sabedoria está gritando em voz alta. E a gente acaba que deixa a voz calada. A gente não continua fazendo o que tem que ser feito. Buscar primeiramente a sabedoria. A sabedoria ela traz riqueza. A sabedoria ela traz paz. A sabedoria ela traz compreensão. A sabedoria está nos altos do morro, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. Tudo o que eu digo é verdade, pois eu odeio a mentira. Então,
como a gente está lendo Provérbios 8, nessa parte no versículo 7 ele fala: tudo que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Então, se você hoje está no momento que você está começando a agradar-se com a mentira, você não tem a sabedoria. E essa sabedoria que está gritando. Lá em Tiago vai falar assim que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus dá livremente, dá abundantemente, porque Ele quer ver que uma pessoa que tem a... Ele fala assim, que a pessoa que tem a sabedoria, ela tem experiência e tem juízo. Você não é uma pessoa sem juízo e sem experiência. Você é uma pessoa com juízo e com experiência. Por quê? Porque eu e você temos sabedoria do Senhor. Ele falou: deu a verdade, eu dei a mentira. Tudo que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Porque é fácil de você convencer outra pessoa. Porque a palavra fala que a sabedoria, ela traz essa clareza. Ela traz essa segurança de dizer, quando eu falo a verdade, eu convenço muito mais do que a mentira. A mentira engana, não sejam enganosos. Realmente esteja sempre buscando estar na presença do Senhor, com a sabedoria. E essa sabedoria, como é que eu tenho essa sabedoria? Aqui vai falar no versículo 3 e 4, ele fala: ela está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com vocês e faço um pedido a todos os moradores. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo, o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. É assim que a sabedoria é achada. Quando ela está gritando, você diz: o que é prudência? Será que realmente eu tenho prudência? Será que eu realmente tenho juízo? Será que eu realmente falo a verdade? Então a sabedoria do Senhor está em você. Não troque isso por qualquer coisa que venha acontecer na sua vida, porque você vai acabar entrando em ser tolo e sem experiência. Isso aí é uma coisa muito ruim. Tudo que eu afirmo, no versículo 8 fala: tudo que eu afirmo é verdadeiro, nada do que eu falo é enganoso ou falso. Veja, você sabe quando uma pessoa é falsa. Você sabe quando uma pessoa quer só enganar, quer só se aproveitar. Então não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que, quando você pega, ao invés de pegar uma oportunidade e aproveitá-la, você cria uma oportunidade enganando a pessoa. Enganar é errado. Aproveitar a oportunidade é prudente. Você é prudente, você está levando uma reserva, você está se preparando para aquele momento. É diferente de você estar falando para as pessoas, buscando nas pessoas que estão ali desmerecer elas para você aumentar. Muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas, ao invés de começar a valorizar o trabalho da outra pessoa, elas desmerecem para chegar no nível dela. Ela tá aqui, a pessoa tá aqui, então ela vai falando coisa mal para ver se ela chega aqui. Só que isso só funciona quando essa pessoa aqui, ela liga para isso. Quando não liga, ela faz duas perguntas, essa daqui faz crescer essa. Então, o objetivo do Senhor, quando a gente tem sabedoria, ser prudente, ter experiência, ter juízo. Então, é dessa forma que a gente alcança o favor do Senhor. Qual é o favor do Senhor? O favor do Senhor, trazendo um pouco a história de Moisés, quando Moisés saiu libertou o povo, foi libertar o povo e o povo foi para o deserto, ali sim tinha um favor. Qual era o favor? Ele não tinha sol, ele não tinha chuva, eles não sentiam calor. Então o que acontecia? Esse povo foi trafegando sobre o deserto. Já digo para você, deserto, já ouvimos muito, não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Deserto tem que ter data para acabar e não você ficar girando por 40 anos.
Deserto, ele é um espaço de treinamento. A gente sempre vai estar treinando. Se você quer crescer, precisa passar pelo deserto. Como assim precisa passar pelo deserto? É no deserto que a gente tem uma intimidade e dependência do Senhor. As pessoas que estavam ali, elas estavam chegando ao deserto, só que eles estavam sem sabedoria, não estava prudente. Então eles estavam buscando prazer próprio. Ele não é que ele queria estar no deserto para ir para a terra prometida. Eles só não queriam estar no Egito. Muitas vezes hoje a gente não está querendo ir para o céu. A gente só não quer ir para o inferno. Então a gente está nesse meio termo aqui, ó. Nesse meio termo. Muitas vezes a gente não tá ligando se vai para o céu. Assim, qual é o destino que eu tenho que ir para não ir para o inferno? Aí, por não querer ir para o inferno, a gente acaba que vai para o céu. Então, quer ir para o céu. Mas, na verdade, é que nem o deserto. O deserto, Deus provia tudo naquele momento. E mesmo assim, as pessoas estavam sempre murmurando, reclamando, falando do líder, falando do pastor, que era Moisés, criticando Deus que tirou ele da zona de conforto. Então deixa eu te falar, se tu quer crescer, se tu quer ir para o próximo nível, se você quer ir para algo maior do que você vive hoje, precisa passar pelo deserto. Existem duas formas de passar pelo deserto: despreparado ou preparado na dependência do Senhor. Como assim? Jesus passou pelo deserto. E Jesus não murmurou tanto quanto quase 3 milhões de pessoas que estavam ali. Por quê? Deus estava sozinho. Deus foi sozinho. Jesus foi sozinho. Então o que eu quero dizer é que Jesus estava na dependência do Senhor. Ele passou 40 dias sem comer pão. Mas o corpo humano dele não suportava 3 dias sem água. O que eu quero dizer é que Deus mandava água no tempo certo para que ele continuasse ponto a ponto, subindo cada nível. Quando o diabo chega para ele, para Jesus, e fala assim: se tu és filho, se o diabo sempre vai colocar uma dúvida naquele que não sabe a sua própria identidade. Ele fala: se és o filho de Deus. Se Jesus não tinha falado nada, por que ele está perguntando? Então ele fala assim: transforma essa pedra em pão. E Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E um detalhe, ele queria transformar pedra em pão. Pedra em pão. Pedra simboliza algo eterno. Se você deixar uma pedra num lugar, essa pedra, mesmo que esteja no sol, ela não vai se acabar. Agora, se você deixa um pão ali, você automaticamente um dia ele já vai ficar duro, depois vai ficar duro, lixo. Some. O que o diabo quis naquele momento com Jesus? Troca algo eterno por algo passageiro. Troca algo eterno por algo passageiro. Transforma esse pão em essa pedra em pão. Então todas as vezes que você trocar algo eterno por algo passageiro, realmente você vai ficar ali sempre dependente de outra pessoa, mas que não é do Senhor. Porque nesse momento ele diz, ele não colocou Deus à prova. Ele só daria uma palavra, assim como ele fez depois, e tudo se acabava. Então ele chegou puxando para a segunda parte, para a terceira parte, não vou falar dos anjos, ele pegou Jesus e colocou no monte e fala assim: foi-me dado tudo isso aqui, eu tenho um governo sobre tudo. Se você prostrar sobre mim, eu darei tudo a você. E Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, porque Deus disse: servi a ele e somente a ele, e o adorás. Então isso é muito, muito lindo, porque
Ele sabia quem ele era, sabia quem ele servia, sabia que o deserto era um lugar de passagem. Deserto não é lugar de ficar parado, rodando por anos e anos. Se você chega no deserto e começa a murmurar, você chega no deserto e não sabe para onde está indo, você vai ficar rodando, rodando, rodando. Então fique dependente do Senhor nesse dia. Por que eu digo nesse dia? Porque nesse dia a gente só tem esse dia para ficar na dependência do Senhor. Não tem amanhã não, amanhã ele é improvável. Aí ele é uma possibilidade de acontecer, mas não vai assim, pode não acontecer. Eu posso chegar, acontecer algo comigo, Jesus pode voltar hoje. Tudo pode acontecer, então sempre esteja preparado, sempre esteja prudente para isso aí, porque isso vai te ajudar muito, demais até. Então vamos continuar aqui. Tudo que afirmo é verdadeiro, nada do que eu falo é enganoso, para que a pessoa que tem compreensão, tudo é... Olha que detalhe, a palavra fala assim, para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Quem antecipa, governa. Quem antecipa os fatos, governa para as pessoas, sobre as pessoas. Por que isso? Porque quem busca informação, acha. Quem busca salvação, encontra. E aquele que toma emprestado, que é escravo, torna-se escravo de quem empresta. Então o que eu quero dizer é que para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Não, mas eu tô com dúvida nisso, tô com... Veja só, Deus não tem um espírito de confusão. Ele está falando da sabedoria aqui. E a sabedoria não é enganosa. Se você não tem clareza naquilo que Deus falou comigo e foi algo que eu não me lembro, foi algo estranho, foi algo mais ou menos, não foi Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de clareza. Se Ele quer falar com você, Ele faz que nem chamou Moisés numa sarça ardente, Ele faz igual a Elias numa carroça de fogo. Ele fala, ele manda corvo, manda, o que mais? Fogo do céu. Ele é claro naquilo para dizer que só ele, a voz de Deus é única. Para você ter uma ideia, quando ele quer falar, ainda que a gente não ouça ou a gente não entenda, tem alguém que entende para nós e diz, se comporta desse jeito. Aconteceu com Samuel. Deus chegou para falar com Samuel e falou, Samuel, Samuel. E ele levantou e foi falar com quem? Foi falar com o seu Senhor. Esqueci até o nome dele. Então ele foi lá falar com o seu Senhor. Quando chegou lá ele falou, não te chamei, vai lá e vai dormir. Aí Eli fala, não, vá dormir, eu não te chamei. Ele volta e fala de novo, Samuel, Samuel. E ele volta para lá e diz, o Senhor me chamou, eis-me aqui, estou aqui. Ele fala, não te chamei. O Senhor me chamou, ele não chamei, vai dormir. Pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele volta lá e o Senhor me chamou, eis-me aqui. E ele fala, eu entendi. Quando essa voz, mais uma vez, vir até você, chamando pelo seu nome, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Vê que sabedoria. Então, quando ele agora ouve a voz novamente, ele sabe quem é. E fala assim, eis-me aqui. Todas as vezes que a gente tem clareza naquilo que está ouvindo, naquilo que Deus fala, aí agora o milagre acontece. Agora a gente fica dependente do Senhor e não das circunstâncias, e não das coisas, e não de pessoas. Por quê? Porque o acesso agora é direto. Samuel deixou de ter o contato mais ou menos com Eli, que era o seu Senhor, para ter diretamente com o Senhor. E ele fala assim, Samuel, Samuel, eis-me aqui, ele agora fala isso, vai acontecer isso. Clareza. Você lembra quando talvez você tenha uma fala com alguém, você conversa com alguém, e foi tanta coisa que conversou que chega uma hora que talvez você esqueça? Pronto, com Deus é diferente. Se Deus disser do começo ao fim, se Deus falar com você 20 minutos, só Ele falando, 20 minutos Ele falando, você vai entender todas as coisas. Por quê? Porque a voz de Deus é clara. E não passa de um lado para o outro, é confusão. Não, é clara.
tá bom? Então sempre foca nisso, foca em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Naquele momento, quando ele falou, é clareza, ele tem compreensão. Tudo para ele é claro, é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro. Vê, aceita no lugar de prata e de ouro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não se pode comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Vê como é fácil. A gente, quando tem compreensão da palavra, a gente busca a palavra. Ele vai falar assim, ó, temer ao Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o mal. Eu odeio o orgulho. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. E a falta de modéstia. Tudo é eu sou tal. Modéstia à parte. Deus me deu isso, Deus me deu. Quando alguém estiver falando assim, já sabe. Os maus caminhos e as palavras falsas. Por quê? Porque a mentira não está nele. Todas as vezes que a mentira não estiver nele, o que é que acontece? Ele cai. É muito fácil chegar no topo, difícil é permanecer lá. Por quê? Porque quando a gente chega no topo, é a hora de provação. Como eu digo provar? Porque você vai... Quem chega em algum lugar, o nosso corpo humano, ele é o seguinte, ele trabalha da seguinte forma. Se a gente ganha algo, na hora, a gente quer mais. Sou assim ou você também? Que quando o nosso cérebro ganha uma coisa, ele fala assim, não, dá pra mais, dá pra mais, dá pra mais, dá pra mais. Quero mais, quero mais. Então é como se a gente nunca tivesse saciado. Por exemplo, vamos viajar. Viajou uma vez, já quero viajar 2, 3, 4, 5 vezes. Eu quero ir toda semana, eu quero... Tá entendendo? Você como se fosse nunca tivesse satisfeito. Então, cadê? Ele fala a falta de os caminhos e as palavras falsas. Faço... Cadê? O mal, o orgulho, a modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então o que é que acontece? Todas as vezes que a gente está saciado, a gente chega lá no topo, vamos dizer, quando chegar no topo, a gente automaticamente quer ir para um maior. Não é isso? A gente está no topo aqui, chega no maior. Só que ninguém vai assim. Quando é que a maioria das pessoas cai? É para ir para um topo, precisa passar novamente por um vale. E nesse vale, a maioria das pessoas para lá embaixo, porque não tem força para subir. As palavras são falsas, o orgulho, a modéstia, tudo isso faz com que você pare lá embaixo, Então, assim, você conhece, dá para conhecer pessoas que não têm sabedoria muito fácil. Então, não sejamos essas pessoas. Amém? Então, faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Vê, faço planos e o ponho em prática. Não adianta você fazer plano e não colocar em prática. Tem que colocar em prática. Não, mas não tem mais. Uma boa ideia só é ideia boa quando ela é executada. Execute-a. E aí você vai ver o quanto dará certo. Ou errado. A chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Só que quem você está muito à frente de quem não faz nada. Primeiro ponto, você está muito à frente de quem não faz nada. Segundo ponto, você só sabe se a ideia dá errada se você executar. Terceiro, você só pode corrigir algo que é feito. Quarto, você só melhora aquilo que pode corrigir e só corrige aquilo que é feito. Então, é um processo. Só que esse processo você só consegue fazer algo, melhorar ou corrigir se ele estiver feito. Então, eu faço planos, ele está falando na sabedoria. Eu faço planos e ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem me ama
E quem me procura, acha. Não existe procurar a sabedoria e dizer, eu não encontrei a sabedoria, ela estava em outro lugar. Não, quem procura, acha. Tenho riquezas e honra, prosperidade e justiça. Veja 4 características. Riqueza, honra, prosperidade e justiça. Isso só se encontra quando você tem a sabedoria. Então entenda, a coisa que você deve buscar na sua vida é a sabedoria de Deus. Não, é a sabedoria do Senhor. Por quê? Porque aí você vai ter riqueza, você vai ter honra, prosperidade e justiça. Mas também você vai se livrar do mal, você vai odiar o mal. Que se vai falar, ó, o Senhor odeia o mal, odeia o orgulho, odeia a modéstia, odeia os caminhos maus e as palavras falsas. Mais em cima vai falar que você não é tolo e sem experiência. Tudo isso porque você tem sabedoria. Então não negocie a sabedoria. Por quê? Porque os governantes governam com a ajuda da sabedoria. E todas as autoridades e as pessoas da terra. Eu amo quem me ama e quem me procura acha. Tenho riqueza, honra e prosperidade. Riqueza e honras, prosperidade e justiça. Isso anda junto, já anda junto. O que eu ofereço vale mais que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido, eu estava lá. Quando ele Chegou a hora da leitura pessoal. Então, quando ordenou as águas que não subissem além do que lhe havia permitido, eu estava lá quando ele colocou os alicerces nas águas, estava lá quando começou estava ao seu lado como arquiteto e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a rara humana. Agora, moço, escutem. Faça o que eu digo e serão felizes. Aprenda o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Vê que forte. Vê que direcionamento. Ele fala assim, ele está falando tudo aqui antes de Gênesis. Quando fala, e no princípio criou Deus os céus e a terra, eis que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus andava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz da treva, e foi-se o primeiro dia, manhã e tarde foi o primeiro dia, no segundo dia ele foi e colocou, veja só, ele está colocando, dizendo assim, antes que isso foi feito, a sabedoria estava lá. Quem é a sabedoria? Jesus Cristo. Quando a gente aceita essa sabedoria, a gente consegue todas essas coisas. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, no dia de hoje. Encontre a sabedoria, busque-a. Por quê? Porque quando quem procura, a acha. E todas as vezes que você disser sabedoria, cadê você? Cadê você? Eu quero fechar um negócio, eu quero começar minhas finanças, eu quero melhorar no emprego, eu quero alguma coisa. Por favor, sabedoria. Por favor, Senhor, me dá sabedoria. Por quê? Porque nesse momento Jesus entra na história. E quando ele entra na história, tudo que ele faz é correto, todos os caminhos que ele faz são certos, todas as ideias que ele dá são as melhores, pois ele já viu, ele já estava lá, ele já estava antes e estará depois. Por isso que ele não olha para o nosso passado, ele apaga o nosso passado. E eu quero dizer para você,
Foca naquilo que o Senhor tem para tua vida. Foca naquilo que o Senhor já preparou para tua vida. E não deixa que as migalhas... Lembra do pão, quando o diabo falou para... Quando o diabo falou para Jesus, transforma esse pão, essa pedra em pão. E ele fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É de toda a palavra, toda a palavra. Não troque a palavra que é eterna, simbolizada ali como pedra, para pegar um pão, que é uma migalha, que é algo que vai acabar rapidamente e vai deixar você insaciado. Você vai querer mais. Então, esse é o dia de prosperar, esse é o dia de fazer algo diferente, esse é o dia de buscar coisas novas, esse é o dia de colocar pressão, passar pelo deserto. Não evite o deserto. O deserto é lugar de passagem, um lugar de treinamento, é um lugar que você cresce, de crescimento. Tudo que você quer crescer precisa ter dor. Um exemplo, tudo que dói é dor de crescimento, porque você está ajustando aquilo ali. Faça algo hoje que você não fez nos últimos 10 meses do ano. Não deixa para fazer só no ano que vem não. Se você começar algo agora mesmo, você vai estar à frente de muita gente que já vai deixar para começar somente no começo do ano. Que ele diz assim, vai começar no começo do ano, eu começo a ir para academia, no começo do ano eu começo a ler um livro, no começo do ano eu vou buscar emprego, no começo do ano. Não, você tem agora para começar. Começa agora, faz algo diferente na tua vida, senão você vai deixar. Quando você faz agora, hoje é o dia. Você já está à frente de muita gente. Quantas pessoas hoje queriam ter o conhecimento que você tem? Aí você fala assim, não, mas eu não tenho esse conhecimento todo não. Eu não consigo fazer nenhum stories com o meu nome assim, ensinando o que eu faço. Deixa eu te falar, se você não consegue, você está se comparando a quem já faz. Mas se você fizer, você está à frente de muita gente que não fez. Você já parou para pensar nisso? Como é que eu faço para mudar meus resultados? Ambiente, pessoas, ideias, atitudes, resultados. É desse jeito que muda. Se não mudar, se você não fizer nada de diferente, como vai ter resultado diferente? Vai falar aqui, ó, que eu faço os planos e ponho em prática. Não adianta fazer plano se não põe em prática. Então, hoje é dia de pegar os planos e colocar em prática. Fechou? Então até amanhã, a gente vai estar encerrando aqui agora. Coloca umas tarefinhas para vocês, faz assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso. Vou fazer 3 coisas, determina fazer 3 coisas. Pega que o seu cérebro automaticamente acha mais difícil e executa ela na hora. Não, executa ela na hora. Não, eu não quero ler hoje não, leia. Eu não quero gravar um stories para alguém, para uma palavra, um conhecimento que eu tenho, grava. Por quê? Porque isso salva vidas, principalmente a sua. Principalmente a sua. Não, mas eu tenho vergonha. Vergonha não é de Deus. Vergonha deixa para lá. Vergonha é só até fazer. Depois que faz, você fala, é só isso? É só isso. Então, busca resultado diferente no dia de hoje e vamos para cima, meu líder. É isso mesmo. Coloca energia naquilo que tem que fazer. Fechou? A gente faz o que não quer para ter resultado que precisa. E no dia de hoje, guarda essa frase. Fechou? Então, até amanhã. Amanhã estaremos às 6 horas. Amanhã voltaremos às 6 horas aqui para estarmos aprendendo um pouco mais um com o outro aqui sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade e muito mais. Fechou? Então tamo junto, até amanhã. Fiquem com Deus.